Bom dia, sexto ano B. Bom dia. Tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos para a nossa pauta do dia de hoje, 30 de julho, sexta-feira. Correção da tarefa, sintagma nominal, as páginas 2 a 6 do CA, e tarefa, as páginas 11 a 13 da apostila. Ok? Por favor, a tarefa na página 9 da nossa apostila para correção. Página 9. O exercício número 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade. Porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagens também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto, há várias informações sobre Xanxan. Indique 3 delas. Então, vocês deveriam retomar ao texto, identificar aí 3 características da cidade, certo? Nós temos inúmeras características no texto, mas você precisaria copiar apenas 3. Por exemplo, é um dos 10 patrimônios peruanos da humanidade, fica às margens de Trujillo, ocupa um território de 20 quilômetros quadrados, há vários quilômetros de muros, as construções são de barros, sofrem a ação dos ventos e da maresia. Então, se você colocou 3 dessas que eu acabei de falar, a sua informação está ok, certo? Então, nós temos que copiar 3 informações lá do texto. Alguma pergunta? Alguém não conseguiu achar as informações, as características? Achou todas? Meninas, conseguiram? Anne, conseguiu? Você não colocou as 3 características do número 13? Tá fazendo lá. Mas você não fez a tarefa? Não, eu só não fiz a página 3. A questão 13. Ocupa um território de 20 quilômetros quadrados. Vírgula. As construções são de barro. Estou ditando que tem colega que não fez essa questão, tá? As construções são de barro. E sofrem a ação dos ventos e da maresia. Foi isso que você colocou, Alexandre? O que você colocou? Lê para o professor. Eu coloquei características do que ele está fazendo no lugar, mas não exatamente as características do lugar. Se tiver errado, eu falo tudo. Eu fiquei de desenhar tudo do mapa, já era fim de tarde, e eu coloquei as características do que ele está fazendo no lugar. Ah, não, então você terá que arrumar, tá? Você tem que colocar as 3 características do lugar,
Certo? Se for assim, eu já sei também. Já sabe, né? Se eu não soubesse, também já dá a resposta. Certo? Uhum. Qual a sequência do número 14? A, C, B. B, A, C. B, A, C. D, C. A 13 daqui Alexandre, a gente já volta, tá? Faz a 14 com a Pro. B, A, C. Na 15A, qual que vocês assinalaram? A última. A primeira. A última. última. Grande número de pessoas organizadas. A última? Isso. Agora na letra B. Qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Qual é o sujeito aí? Qual é o sintagma nominal? Olha a frase: um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Aspas. Qual é o sujeito desta oração? Lá no início, ó, nesse Operários e quadrinho. arqueólogos. Nesse quadrinho, qual é o sujeito? Operários e arqueólogos. Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Na letra B do 15. B do 15. Não, estou arrumando aqui. Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Na letra C, aponte um núcleo do sintagma indicado no item anterior. Qual é a palavra principal? Exército. Sim. É um pequeno exército do quê? De operários e arqueólogos. Então, o exército é um núcleo. Lembra que núcleo é a palavra principal do sintagma? Página 10. Qual é o sujeito da forma verbal parecem na reescrita? Sujeito predicado? Qual é o sujeito? Olha lá. Operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes. Retocar? Qual é o sujeito do verbo parecem? Parecem está falando de qual sujeito? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Observem que o verbo está no plural, né? Então, isso quer dizer que eu tenho o quê? Mais de um sujeito. Operários e arqueólogos. E quais são os núcleos deste sintagma? Operários e arqueólogos. Quais são os núcleos aí? Arqueólogos. Operários, vírgula, arqueólogos.
Agora, o último. Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? Observe que lá no original está assim: um pequeno exército de operários e arqueólogos. E na reescrita está: operários e arqueólogos parecem. Qual que é a diferença de sentido que eu tenho aí? Que é um pequeno. Mudou a numeração. Mudou a Que no numeração. original dá a ideia de vários, né? Porque usou o exército. Quando eu digo exército, é o quê? O coletivo, não é? Muitas pessoas, no caso, muitos soldados, né? E aí, quando ele disse operários e arqueólogos, ele falou que seria inúmeros arqueólogos, inúmeros operários? Não. Aí já não tem mais a ideia de conjunto, de coletivo, certo? Então, pode colocar aí que no original a ideia é de coletivo. E na reescrita perde-se essa ideia. Bom, Prof, depois que no original a ideia é o quê? no original a ideia é de coletivo. E na reescrita perde-se a ideia de conjunto. Perde-se esta ideia, perde-se a ideia de conjunto. Ponto. Ok? Ok, Eduardo? Por favor, agora peguem o CA de vocês. CA, pega o caderno de atividades, a primeira parte do caderno de atividades. Ok? Aqui. Nossa, professora, tem muitos tópicos, né? Olha. Isso daí tudo você verá esse bimestre. Então, vamos lá? Todos?
Agora, nós veremos os tipos de sujeito. Lembram lá no primeiro e no segundo bimestre, Alexandre, que nós estudamos o sintagma nominal e o sintagma verbal? Sintagma nominal é o sujeito. Sintagma verbal é o predicado. Lembram disso? Lembram? Então, agora, nós veremos que os sujeitos, eles possuem 5 tipos, 5 classificações. Então, vamos lá acompanhando na página 2. Eu lerei o que está aí, depois eu colocarei exemplos, explicação no quadro. Ok? Então, sintagma. Conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo, elemento principal, e seus determinantes. Lembram no meu sintagma nominal que eu tenho o substantivo, o núcleo, né? E eu tenho os determinantes, que os determinantes podem ser artigos, pronomes, adjetivos. Lembram disso? Sim. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes nas frases. Então, pode ser que no meu sintagma nominal eu não tenha os determinantes. Por exemplo, Paulo viajou ontem. Paulo é o meu sujeito. Tem o determinante? Não. Eu tenho apenas o núcleo, certo? Agora, os tipos de sintagmas. Nós temos 2 tipos, que é o sintagma nominal e o sintagma verbal. Sintagma nominal, o núcleo da unidade significativa é um nome, ou seja, o substantivo. E o sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é um verbo. Então, sintagma nominal, sujeito. Sintagma verbal, predicado. Certo? Relembraram? Isso daí nós estudamos bastante já esse ano. A função básica do sintagma nominal é a de sujeito. Então, o sujeito é constituído por sintagma nominal, SN. E o sujeito concorda com o verbo da oração. Agora, os tipos de sujeito. Quanto ao núcleo, através do núcleo eu consigo identificar 2 tipos de sujeito, que são os simples e os compostos. O simples é quando possui um único núcleo e o composto é quando eu tenho mais de um núcleo. Quanto à identificação, eu tenho o oculto e o indeterminado. O oculto, ele não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. Lembra lá no segundo bimestre que nós estudamos a conjugação dos verbos no modo indicativo? Que vocês copiaram as tabelas dos verbos conjugados? Então, através daquelas terminações, nós conseguimos identificar se o sujeito é oculto. Eu vou colocar exemplos, tá? E o indeterminado não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. O indeterminado, muitas vezes, nós confundimos com o oculto. Porém, o indeterminado é terceira pessoa do plural. Coloca aí já. Indeterminado, terceira pessoa do plural. Faz uma setinha e coloca terceira pessoa do plural. Tá? Então, indeterminado sempre estará nesta terceira pessoa do plural. Professor, posso chamar a caderno para ir anotando? O que seja para desenhar, para ir anotando? Pronto, colocará o exemplo, aí você copiará no seu caderno de português. Pode ser. Tá? Aí, eu também tenho as minhas orações sem sujeito. Está lá na página 3. Há ainda orações sem sujeito, também identificadas como orações com sujeito inexistente.
Orações sem sujeito acontece quando o verbo é impessoal. O que é um verbo impessoal, professora? É quando ele indica um fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu, nevou, trovejou, tá? Então, são fenômenos naturais. Quando eu tenho fenômenos naturais, quando o verbo é conjugado através do fenômenos naturais, eles são chamados de verbos impessoais, tá? Verbos impessoais, eu tenho uma oração sem sujeito. Depois, quando o verbo haver possuir o sentido de existir ou acontecer, ele também é impessoal. Os verbos fazer e haver, quando indicam tempo decorrido, passado, tá? Então, também é verbo impessoal. Observação: os verbos fazer e haver, quando impessoais, devem ficar na terceira pessoa do singular. Faz, tá? Por exemplo, olha lá, havia, são conjugados na terceira pessoa do singular. Agora, eu colocarei alguns exemplos para vocês, para nós identificarmos os tipos de sujeito, certo? Quem está em casa, eu virarei o computador, vocês prestem atenção, que depois vocês copiarão os exemplos, tá? Quem está aqui na sala também, eu não quero ninguém copiando nada agora. Prestando atenção, porque senão depois não vai conseguir identificar, certo? Colocarei lá no cantinho. Não, sei, Professor, eu não sei se esse final de semana, eu não sei se sabe quem é esse um cara chamado Indiana Jones. Eu só vi ele na apostila do semestre passado, que tinha pra gente interpretar a capa que ele tava, né? Eu nem sabia que ele fazia esse filme, aí a professora Carilene, ela falou que ele fazia. Aí beleza, eu nunca passava, nunca assistia, não tinha na Netflix. Aí beleza, né? Aí eu fui lá pra casa do meu pai, pra passar o final de semana lá. Aí ele tava assistindo, acho que era no HBO, lá na TV dele, um filme, só que era de um cara muito parecido com o Indiana Jones. Eu falei, pai, você não tinha Indiana Jones? Eu falei, assim, eu não sabia que ele fazia uns filmes bem antigos, assim. Era tipo um filme que era muita ação, tinha negócio de, tipo, de esconderijos. Ação, professora. Certo. Ação. É porque ele é bem antigo, né? Aham. professor, Oi. tô prestando atenção, tá? Talvez eu meio que não dá amor, ficar assim. A hora que eu for explicar, você presta atenção aqui, tá? Ok, professor, eu prometo, eu vou guardar quando você for explicar. Isso.
Então, vamos lá? Observem aqui. Nós temos a oração. O rapaz respondeu ao professor. Qual é o sujeito desta oração? O rapaz. O rapaz. Se é o meu sujeito, nós chamamos de sintagma nominal. Lembram disso? E respondeu ao professor é o quê? O meu sintagma verbal. Olha aqui o verbo, o meu predicado possui um verbo. Então, o verbo é significativo. Eu tenho o meu sintagma verbal. Lembra que a gente estudava predicado? Sujeito e predicado. Agora, sintagma nominal, sintagma verbal. Tá? Então, lembra também lá, que a professora explicou, e lá na apostila está falando. Sintagma nominal, sujeito. Sintagma verbal, predicado. Certo? Então, aqui nós identificamos que o núcleo do meu predicado é o verbo. Por isso que eu chamei de sintagma verbal. Certo? Lembraram disso? Da divisão do sintagma nominal e do sintagma verbal? Tem que saber, Dani. Lembra disso? Não é para copiar agora. Lembra disso? Sintagma nominal, sujeito. Sintagma verbal é o predicado. Presta atenção. Beatriz, ok? Então, vamos lá. No meu sintagma nominal, algumas vezes eu tenho determinantes e algumas vezes eu não tenho determinantes. Porém, eu tenho o núcleo do meu sintagma nominal, o núcleo do meu sujeito. Neste sujeito aqui, o rapaz, qual é o núcleo? Qual é a palavra principal do núcleo? Qual é a palavra principal neste sujeito? O rapaz. O rapaz? Não, respondeu. Qual é a palavra principal? O rapaz. 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 Qual é o sujeito da oração? Lembram que a palavra principal é o meu substantivo? O sujeito. Neste caso, rapaz é o meu núcleo. E o O é o quê? Determinante. Determinante, porque através deste núcleo eu sei se o meu substantivo será masculino, feminino, singular ou plural. Lembram disso? Então, determinante, ou o nome, determina qual é o gênero e qual é o número do substantivo. Certo? Então, colocarei aqui para vocês não esquecerem. E este determinante, qual é a classe gramatical dele? Artigo. Artigo. Então, o meu determinante o é um artigo. Definido ou indefinido? Indefinido. Definido. Definido. Lembra? Definido. O, a, os, as. Indefinido. Um, uns, uma, umas. Lembram disso? Ótimo. Então, nós temos aqui quantos núcleos?
um núcleo. Um núcleo. Se eu tenho um núcleo, qual é a classificação deste substantivo? Simples. Sujeito simples. Certo? Então, meu sujeito simples é constituído por apenas um núcleo do sintagma nominal. Apenas um núcleo do sujeito. Certo? Perguntas? Não? Agora, a próxima oração. Pedro e Paulo fizeram a prova juntos. Qual é o meu sintagma nominal? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. E qual é o meu sintagma verbal? Fizeram prova juntos. Que é o meu sintagma verbal, porque eu tenho aqui o verbo. Ok? Ok. Agora, Pedro e Paulo. Qual é ou quais são as palavras principais? Pedro e Paulo. E Paulo. Pedro, Paulo. O E está ligando os substantivos, certo? Então, Pedro, Paulo. Quantos núcleos eu tenho? 2. Dois Núcleos. núcleos. Então, 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito é Composto. composto. Obrigada. Certo? Então, quando eu tenho 2 ou mais, né, núcleos no sujeito, eu tenho sujeito composto. Certo? Poderia ser na ordem indireta? Poderia. O que é a ordem direta e indireta, professora? Ordem direta é quando o meu sintagma nominal está antes do meu sintagma verbal. E ordem indireta é quando o meu sintagma verbal está antes do meu nominal. Fizeram a prova juntos Pedro e Paulo. Sujeito escolar. Tá? Poderia ser na ordem indireta também. Sempre, professora, o meu núcleo, o meu sujeito será o primeiro termo da oração? Não. Se for na ordem indireta, não. Certo? Não, pode ser que a prova tenha sido em duplas. Né? Existe isso. Existe, você não faz. Já fez, hoje não pode, né? Mas você já não fez lá no 4º ano trabalho em grupos? Sim. Então, Entendi. A gente fez feira de ciências no 4º ano, né? é. Agora, comemos um lanche ontem. Cadê o meu sujeito da oração? Eu acho que não tem. Ele é indeterminado, não? Indeterminado? Por que ele é indeterminado? Porque comemos. Quem que comemos? Ninguém tá. Ninguém. Ninguém? Quem comeu? Eu e a Tati comemos um lanche ontem. Porque não especifica qual pessoa que comeu Mas não especifica quem comeu o lanche, só fala Mas que lembra do verbo? Então Eu comemos, tu comemos ou nós comemos? Nós comemos. nós comemos. Nós comemos. O meu sujeito, ele está oculto, ele está escondido, ele não está aparente, mas através da terminação verbal, eu consigo identificar quem comeu. Então Certo? Quem comeu? Verdade aqui. Professora,
Aí você consegue especificar quantos comeram. Hã? Você consegue especificar quantos comeram? Eu consigo identificar quais são as pessoas que comeram. São as Nesse caso, está na terceira pessoa do singular. Lembra? Olha lá na explicação do sujeito oculto. Não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. Tá? Lembra que eu comi um lanche. Eu não preciso colocar eu comi um lanche. Por quê, professora? Porque através da terminação verbal comi um lanche, eu sei que foi você. Certo? Por exemplo, estudei muito para a prova de português. Preciso falar? Eu estudei muito para a prova de português? Não. Através da terminação verbal, eu consigo identificar que é a primeira pessoa do singular. Certo? Então, oculto, através da terminação verbal, eu consigo identificar. Tá? Aqui tudo seria um sintagma verbal. Por quê? Comemos um lanche ontem. O nós, ele está aqui, mas ele está oculto. Porque através do verbo, da terminação, que eu consigo identificar quem é a pessoa. Então, isso seria uma frase verbal ou uma frase nominal? Eu tenho verbo no meu predicado aqui? Tem. Sim. Eu tenho verbo, então é sintagma verbal. Tudo isso daqui, ó, é um sintagma verbal. Nesse caso, eu tenho o meu sintagma nominal oculto. Eu sei que ele está ali. Certo? Ele não está aparente. Mas de ler, eu consigo identificar que ele está ali. Certo? Perguntas, Maria Clara? Beatriz, Guilherme, Eduardo, Diana. Joia por enquanto? Sim. Ótimo. Então vamos lá para o próximo. Falaram que a prova será muito difícil. Cadê o meu sintagma nominal? Oculto. Cadê meu sintagma verbal? É que nem aquele comendo. Falaram. Falaram que a prova será muito difícil. Sintagma verbal, olha aqui o verbo, né? Mas olha, quando eu disse, eu fiz uma observação que o verbo está na terceira pessoa do plural. Qual é o tipo de sujeito que eu pedi para que vocês colocassem essa observação? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Por quê, professora? Mas eu sei que são eles ou elas que falaram que a prova será muito difícil. Mas é terceira pessoa do plural. Quando é terceira pessoa do plural, eu não sei quem é. Pode ser eles, podem ser elas, pode ser quem for. Mas eu não tenho certeza quem é. Certo? Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Quando o verbo estiver conjugado na terceira pessoa do plural, eu não falo que o sujeito é oculto. O sujeito é indeterminado. Certo? Verbo, terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. É regra, não sou eu quem estou inventando isso. Tá? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular é oculto. Terceira pessoa do plural, indeterminado.
Certo, Anne? Acorda. Indeterminado é só na terceira pessoa do plural ou existe Terceira mais alguma pessoa coisa? do plural. Apenas? Sim. Quando você passa e lê assim uma plaquinha, vem descer casas. Você sabe quem é que está vendendo? Não. Mas tem um número embaixo para você. Tá, mas eu não sei quem é. Né? Na Pode escrita ser ali, quem for. na escrita ali, você não consegue ver no cartaz. Né? Precisa-se de funcionários. Precisa de um pintor. Precisa-se de vendedores. Eu sei quem é que está precisando? Não. Não sei. Tá? Tudo isso que eu falei. Vende-se, precisa-se, solicita-se. Eu não sei quem é. Tá? Certo? Sujeito indeterminado. E agora, a última oração. Amanheceu de maneira esplendorosa. Tudo isso é um verbo. Ó. Cadê o verbo? Amanhecer. Amanheceu. Amanhecer. Amanheceu é um verbo impessoal. Por quê, professora? Pois ele é um acontecimento da natureza. É um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Se ele é um verbo que indica um fenômeno natural, eu tenho um verbo impessoal. Ele é verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, qual é o tipo de sujeito desta oração? Oração sem sujeito ou Predicado. sujeito Tô brincando, predicado. inexistente. Certo? Então, fenômenos naturais, eu posso classificar em oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Professora, Ele não existe, porque choveu, amanheceu, Não. são fenômenos naturais. Eu não consigo fazer isso. Você tá brincando. Oi, professora, como que eu consigo diferenciar uma frase com um sujeito inexistente e uma frase com um sujeito indeterminado? ué, indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do plural. Inexistentes são fenômenos naturais, ou o verbo haver com sentido de existir, ou acontecer, ou tempo decorrente. Por exemplo, olha o exemplo que eu tenho ali na apostila. Houve transtornos durante a viagem. Houve. Eu consigo trocar por existir? Existe transtornos durante a viagem. É um verbo impessoal. Por quê? Eu consegui substituir, né? Ele está com sentido de existir. Certo? Então, olha bem a diferença. Oculto. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Ou primeira e segunda do plural. Falaram, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural. E, sem sujeito ou inexistente, fenômenos naturais. Certo? Vocês sabem quando eu falo primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda pessoa do plural, vocês sabem o que é? Tem gente ainda que não se recorda o que é isso. Então, vamos lá. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Eu.
Segunda pessoa do plural, do singular, desculpa. Tu. Terceira do singular. Ele. Ele. Ou ela. Então, essas aqui são as pessoas do singular. Primeira, segunda e terceira. Pessoa do singular. Quais são as pessoas do plural? Nós. Nós, vós, eles e elas. Aqui eu tenho pessoas do plural. Primeira, segunda e terceira. Relembraram agora? Sim. Hora que eu disse primeira, segunda, terceira de singular, alguém ficou assim. Certo? Sim, capitão. Vamos copiar agora, lindo assim no caderno de vocês. Ai, professora. Quem está em casa, eu mandarei uma foto para copiar. Todos copiando, é explicação. Não tem desculpa. Pode fazer colorido, igual a senhora fez? Pode. Deve. Pode usar lápis de cor? Pode. Vai. Gente, presta atenção que depois eu quero ver o resultado na prova. Copiar. É, porque esses daí caem. O trimestre passado foi... Nós fazemos a análise, que nem eu fiz ali do determinante, sabe? Primeira parte, a professora encaminhando a vocês. E a segunda parte. Receberam a primeira e a segunda? Sim? Então vamos lá, uns 10 minutinhos vocês conseguem copiar, tá? Pode copiar com caneta colorida, pode copiar. Professora, Tenta fazer colorido assim para melhor visualização, tá? eu gosto de quando a professora deixa de copiar de caneta colorida. É, eu também adoro. Não é à toa que eu tenho pouquinhas cores de caneta. Já tá escrevendo, né? Ah, bom.
Professora, terminei. Oi, Guilherme? Pessoal, eu não tô terminado de copiar. Não entendi. Eu apenas disse que tinha terminado de copiar. Perfeito. 2 minutinhos para você descansar um pouquinho, tá? Profe, também já terminei. Ótimo, Rihanna. Pode ir lá tomar uma água. Em 2 minutinhos eu já retomo com vocês.
Todos terminaram de copiar? Eu tenho que fazer a última frase, professora. Quem já terminou, pegue lá o CA na página 3, leia o texto, exercícios da página 4. Leitura do texto da página 3 e os exercícios da página 4. Oi, Guilherme. Não era nada. Tá. Então, quem já terminou de copiar, eu tenho alguns colegas ainda terminando. Assim que eles terminarem, eu volto lendo e corrigindo com vocês. Enquanto isso, vocês farão sozinhos. A chamada. Alexandre. Isso. Anne. Beatriz. Presente. Daniel. Eduardo. Eduardo. Gabriele. Guilherme. Presente. Letícia. Maria Clara. Noemi. Rafael, transferido. Rihanna. Presente. Ok. Pode.
Vamos lá, então. Conseguiram ler o texto da página 3? Vamos para os exercícios da página 4? Como vocês já fizeram, já deu tempo de fazer algumas. Os primeiros exercícios eu só lerei o título e quero a resposta, o enunciado e quero a resposta. O texto que você acabou de ler apresenta características de Relato de viagem? Relato de viagem. relato de viagem. Então, número 1, relato de viagem. Número 2, como foi a despedida com a tripulação? Horrível. Desastrosa. Desastrosa. Tá bom, agora eu tô me sentindo meio mal porque eu marquei emocionante. Desastrosa. No relato, Amir confessa que ficou histérico. Por quê? A tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. A tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. E se o barco batesse no outro, se eles explodiriam? Ou um barco batesse no outro, eles iam começar a só bater para trás. Então, a letra B. D. Leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. A. As roupas estavam na mochila azul. Roupas. Qual é o sujeito? Mochila. As roupas. As roupas. O sujeito é todo, lembra? O sintagma nominal é todo. O núcleo do sujeito que é só a palavra principal. Então, as roupas. Meu cachorro adora passear no parque. Meu cachorro. Cachorro. Meu cachorro. Meu chilão. Minha tia tem um gato, 2 cachorros e 3 pássaros. Quem tem um cachorro, dois cachorros? Minha tia. Minha tia. Professora, pior, quando meu irmão tiver um filho, a minha sobrinha mais que falou assim, a minha tia tem um gato, 2 cachorros e 3 cachorros. Letra D. Eu e meu pai vamos ao jogo de futebol amanhã. Eu e meu pai. Eu, meu pai. Eu e meu pai. Eu e meu pai. O E entra? Letra E. Sim, o sujeito é todo sintagma. Lembra, Guilherme? Quando eu falo sujeito, é todo sintagma nominal. Se eu pedir o núcleo do sujeito, aí é eu e pai. Tá? Lembra que a professora grifou, ó? Pedro e Paulo fizeram a prova juntos? Pedro e Paulo, sintagma nominal, sujeito. Tá? Se eu perguntar o sujeito, aí são só as palavras principais. Tá? Professora, também tem pra fazer assim, vamos ao jogo de futebol amanhã, eu e meu pai. Sim. Letra E. A professora de ciências entregou os livros hoje. A professora. A professora de ciências. Porque ó, o verbo é o entregou, a partir de entregou que é o predicado. Porque poderia ser a professora de matemática, de portuguesa, de arte. Isso. Certo? Número 5. Escreva nos parênteses OSS para oração sem sujeito. SC para sujeito composto. SS para sujeito simples. SI para sujeito indeterminado. E SO para sujeito oculto.
Então, para eu poder classificar, eu tenho que visualizar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, certo? Então, eu farei com vocês. Você grifará qual é o sujeito, o sintagma nominal, e circulará o núcleo, tá? Para nós sabermos o que estamos falando. Toda a tripulação despediu-se. Qual é o sujeito? Toda a tripulação. Toda a tripulação. Então, grifa. Grifa toda a tripulação. Qual é o núcleo? Tripulação. Tripulação. Quantos núcleos eu tenho? Um. Se eu tenho um núcleo, qual é a classificação? Sujeito. SS. Isso. Agora bem, o dia começou a nascer. Qual é o sujeito? O dia. O dia. O dia. E o núcleo? Qual é o núcleo? Dia e começa. Dia. Começou é verbo. Ah, é. O núcleo, dia. Se eu tenho um núcleo, o sujeito é? Sujeito simples. Simples. É. Letra C. O comandante errou a manobra. Qual é o sujeito? O Comandante. O comandante. Qual é o núcleo do sujeito? comandante. Comandante. Se eu tenho um núcleo, meu sujeito é? Simples. Simples. Letra D. Focas e golfinhos surgiram brincando. Focas e golfinhos. Qual é o sujeito? Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Quais são os núcleos? Golfinhos. Focas, golfinhos. Isso, focas, golfinhos. Eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é? Sujeito Composto. Composto. Isso. Letra E. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. Qual é o sujeito? O vento forte e as ondas. Forte e as ondas formadas. Formadas não é um verbo? Não, formadas, ondas anunciavam, que é o verbo. E o núcleo, vento, ondas. Ondas. Eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho um sujeito. Sujeito composto. Sujeito composto. F. Agradeci em silêncio. Quem agradeceu em silêncio? Eu. O eu está aí? Não. Então, sujeito oculto. S-O. Isso. S-O. S-O. Minha irmã e eu estávamos descontroladas. Minha irmã e eu. Minha irmã e eu. Quais são os núcleos? Eu. Irmã, eu. Irmã, eu. Quantos núcleos eu tenho? 2. Se eu tenho 2, Sujeito composto. Sujeito composto.
Não velejaremos hoje. Sujeito. Velejaremos. É o verbo conjugado em qual pessoa? Terceira pessoa. Primeira Terceira. pessoa do plural. Nós. Não. Então, é sujeito? Oculto. Professora, você está travada. Professora? Ela saiu. SI. Tá? Professora, Beatriz? onde você está agora? SI. Prof, onde você tá agora? Na J. SI. Como que ficou aí? SS. Ah, tá. AK. Vento forte e mar agitado são assustadores. Qual é o sujeito? Vento forte e mar Vento. agitado. E mar agitado. Quais são os núcleos? Vento e mar. Vento, mar. Eu tenho dois núcleos, sujeito, composto. Composto. Deixa eu ver o seu. L. Passamos a última boia de indicação do porto. Passamos. Nós passamos, né? Então, sujeito oculto. Daqui, Alexandre, deixa eu ver. L, sujeito oculto. M, vive-se melhor no mar. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Dormiu até tarde. Quem dormiu? Ele. Ele ou ela? Então, sujeito oculto. Acho que eu ouvi lá, coloquei tudo errado. Peraí, que a Pro vai corrigir. Peraí, Tá tudo errado. tá? Eu coloquei no acontecer. O focas e golfinhos tornam o mar mais bonito. Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Focas e... O núcleo focas, golfinhos. Golfinhos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é composto. Composto. Só um pouquinho.
Vamos lá agora. No página 5. R. Havia cupins no casco. O verbo haver. Oração sem Professora, você sujeito. pulou a P e aqui. A P? Você pulou a P aqui. Tá, então a P. Riscais, Marujo. Riscaram, terceira pessoa do plural. Então, oração é sujeito indeterminado. Sim. E o que? Viajamos nesse navio. Nós viajamos nesse Ou seja, sujeito oculto. oculto. Havia cupins no casco. Alexandre, agora, a R. Havia cupins no casco. Lá do outro lado, na página 5. Havia, nesse caso, é o verbo. Lembra? De existir. Então, oração sem sujeito. Lá na explicação de oração sem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito. S. Você e eu ficaremos aqui. Qual o sujeito? Você e eu. Você e eu. Quais são os núcleos? Você, eu. Você, eu. 2 núcleos. Sujeito composto. T. Armazenaram comida no depósito. Armazenaram terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Falou-se muito em naufrágios. Sujeito determinado. Terceira pessoa do plural também. Sujeito indeterminado. Choveu a noite inteira. Oração sem sujeito, pois é fenômeno natural. Isso, oração sem sujeito. Estava frio em alto mar. Estava frio em alto mar. Estava frio? Oração sem sujeito, porque estava frio. Entendi, professora. W, sujeito. A tripulação resolveu mudar a tática. A tripulação. A tripulação. Tripulação. Qual é a classificação do sujeito? Sujeito simples. Simples. Chuva e vento tornam a aventura mais radical. Qual é o sujeito? Chuva e vento. Quais os núcleos? Chuva, vento. Eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito é composto. Nossa, pro Jurá que falou que tem 2 sujeitos. Alguma pergunta? Não. Não? Então, nós ficaremos por aí hoje, tá? A tarefa são as páginas lá da nossa apostila. Pega a agenda e anota. Páginas 11 a 13. São exercícios de tipos de sujeitos. Certo? Alguma pergunta referente à tarefa, referente ao conteúdo? Não, professora.
Então, bom dia. Oi, Ana. Oi, Beatriz. Nessa última que a gente fez, que foi a Y, né? Por que não foi oração sem sujeito? Porque chuva e vento são fenômenos naturais. Sim, mas eles são substantivos nesse caso. Olha, chuva e vento tornam a aventura mais radical. O verbo aí é tornam, tá? O que tornam a aventura mais radical? O vento e a chuva. Não são eles que estão praticando a ação. Eles sofrem a ação, Ah, tá, entendi. certo? Ô, professora. Então, um bom descanso a vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau,